Olá, queridos, mais uma vez estamos de volta. Vamos prosseguir com a nossa segunda aula do primeiro dia do nosso curso sobre psicopedagogia hospitalar. Desde já eu quero pedir perdão pelas vezes que eu me atrapalhar um pouco na articulação das palavras, né, para estar passando as informações corretas para vocês, tá certo? Mas é isso mesmo, gente. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a falhar em determinados momentos, tá bom? E é isso. O objetivo do curso não é mostrar meu profissionalismo, né? Até porque eu ainda sou estudante da área, né? Estou aprendendo com você. Que por mais que, vamos supor, que eu forme hoje, né? Que eu tenha o diploma de psicopedagoga nas mãos, ainda assim eu serei um eterno estudante, porque cada situação, cada pessoa que eu venha aí atender futuramente, né, tanto nessa questão do âmbito clínico ou institucional, cada uma vai ter uma história diferente, cada uma vai ter uma bagagem diferente, porque nós seres humanos somos diferentes uns dos outros, né? E temos habilidades semelhantes, como também temos habilidades e formas de aprender diferentes, né? Distintas uns dos outros. Então, cada pessoa, cada criança, cada adolescente, cada adulto, porque o psicopedagogo ele pode intervir, pode agir, pode trabalhar não somente com crianças, não somente com adolescentes. Ele pode também trabalhar com adultos, pode trabalhar com pessoas em fase idosa, né, na terceira idade, pode sim. E ele é basicamente um profissional auxiliador, mediador, né? Ele não vai ser o salvador da pátria, um super-herói, uma super-heroína, né? Ele vai ser o mediador, ele vai ser aquele facilitador que vai levar um outro olhar, né, quanto à questão do processo de aprendizagem, diferente do que aquela pessoa muitas das vezes está habituado, está acostumado. Porque por mais que tenhamos já uma idade, vamos dizer assim, avançada, a gente acredita que já aprendeu de tudo, né? Aí há sempre uma outra forma da gente aprender. Então, o psicopedagogo ele vai justamente filtrar aí qual seria a maneira ideal daquela pessoa aprender melhor, certo? Não que o psicopedagogo vai transformar um indivíduo num ser perfeito, repleto de conhecimento e habilidades maravilhosas e tipo chegando a pessoa a imaginar até que está perfeito e tudo. Não. O ser humano ele nunca vai ser perfeito. Ele sempre vai estar em constante aprendizagem até o último dia de sua vida, certo? Mas o psicopedagogo ele vai te dar outros caminhos para você aprender. Por que, gente, aprender? Porque aprender é algo necessário para nós, necessário para a nossa sobrevivência. O sujeito que não aprende, com certeza ele vai sofrer dificuldades na vida maiores do que aqueles que estão em constante aprendizagem, estão com seu desenvolvimento melhor assistido, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Não sei se vocês já viram, mas existem alguns documentários, algumas matérias aí. Tem até no YouTube que eu já assisti algumas, é porque eu não me recordo aqui exatamente, mas que eu vou tentar postar para vocês. Já foram feitas algumas pesquisas com pessoas, né, com crianças que muitas das vezes foram abandonadas, tipo numa mata, com animais deixados à própria sorte, né? Isso
se tratando de seres humanos, tá, gente? Não quer dizer que os animais, os outros animais, né, não aprendam também. Eles têm uma outra maneira de aprender. Mas o nosso foco é falar sobre a aprendizagem humana, tá certo? E já fizeram algumas análises, investigações de situações como essa. Colocaram crianças, né, inseridas em um ambiente totalmente longe da civilização, longe da socialização com outras pessoas, em um ambiente tipo floresta, né, tipo um ambiente que seria, vamos dizer assim, o natural, né? E depois de um tempo, essas crianças foram encontradas, né? Elas conseguiram algumas sobreviverem, né? Outras acabam falecendo durante estes anos, né? Que muitas das vezes elas passam lá nessas situações. Imagine uma criança solta em uma mata, sem saber de nada, né? Praticamente, sem saber como se defender, sem ter tamanho, estatura ou capacidade mental para se, como é que se diz? Para entender o que estava acontecendo, para entender o que está acontecendo e para fazer boas escolhas para garantir sua sobrevivência. Imagine uma criança fazer isso. É muito difícil, né? Então elas eram deixadas à própria sorte. Já houve alguns casos assim, né? E já fizeram estudos assim também. Não sei se recente, mas já fizeram estudos para entender essa questão do processo de aprendizagem humana. Então, gente, essas crianças eram deixadas lá e perceberam, vamos supor, que alguns conseguiam sobreviver, né? Porque às vezes eram crianças um pouco maiores, sobreviviam, mas ficavam em estado de desnutrição extrema, né? Porque, imagine. E, além de tudo, eram suas habilidades cognitivas, por não terem sido adquiridas no tempo ideal, na idade cronológica ideal, porque tem no estudos que comprovam que, inclusive Jean Piaget, ele fala bastante a respeito disso. Jean Piaget, Vallon, eles explicam como ocorre esse período do desenvolvimento humano, de adquirir habilidades cognitivas, né? Como ocorre essa aprendizagem nos seres humanos. Tipo, de determinada idade a determinada idade é o período que você adquire certas habilidades. De determinada idade a determinada idade, geralmente é o período em que nós, seres humanos, adquirimos determinadas habilidades. E assim por diante, certo? Então, esses teóricos, eles explicam bem detalhadamente, né, sobre estas questões. Então essas crianças, elas perdiam esses períodos e acabavam que elas não aprendiam ou tinham imensa dificuldade para aprender, quando elas eram inseridas novamente no meio social, elas tinham uma dificuldade extrema em aprender. Porque a aprendizagem, ela ocorre de diversas maneiras. Inclusive, eu vou, para não ficar em minhas palavras, né, que eu creio que já deu uma emboladinha aí, uma confusão nas minhas palavras, eu vou mostrar para vocês aqui como ocorre o processo de aprendizagem, que é importante vocês entenderem também, certo? Vamos lá? Aqui, de acordo com esse site aqui, brasilescola.uol, eu não sou muito fã da UOL não, mas eu gostei muito dessa mensagem aqui, dessa informação. A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o resultado dessa interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. Tá vendo? Então, para que venhamos a aprender, é necessário
adquirirmos, né, experiência, né, construirmos, na verdade, experiência. E à medida que adquirimos experiências, vamos aprender, certo? Vamos aprender. Na verdade, essa interação entre esses fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais, essa interação entre esses fatores é que resulta na aprendizagem, certo? Deixa eu falar nas minhas palavras, que eu estou falando aqui de acordo com o texto. Pelos meus conhecimentos, eu entendi que a aprendizagem ela só ocorre se, todavia, primeira coisa, o sistema nervoso, o cérebro, que é o gerente de todo o nosso corpo, né, de todas as funções do nosso corpo, né, o cérebro ele precisa estar não perfeitamente funcionando, mas adequadamente funcionando como deveria, para que, através deste funcionamento e através das experiências com o ambiente, principalmente, como é que se diz? Sejam formados neurônios, né? Porque, gente, as pessoas têm a ligeira impressão, muitas das vezes, que os neurônios eles já vêm conosco. Sim, desde nosso nascimento nós já temos alguns neurônios já formados, certo? Porque a gente aprende não somente depois do nascimento, a gente já passa a aprender a partir do momento que estamos sendo formados dentro do ventre da nossa mãe, certo? Ali já estamos adquirindo experiências com o ambiente, né? E com o decorrer do tempo, depois que nascemos, com o decorrer do tempo, vamos adquirindo mais e mais experiência com o ambiente que estamos inseridos. E à medida que vamos adquirindo experiências, vamos aprendendo, certo? Vamos aprendendo diversas coisas. No caso, a aprendizagem ela é mais eficaz quando temos os nossos sentidos também funcionando como deveria, certo? Não quer dizer, olha, presta atenção, não quer dizer que o indivíduo que nasça com alguma deficiência, vamos supor, deficiência visual, deficiência auditiva, dentre outras, não vai aprender, certo? Porém, ele vai já nascer com uma dificuldade, já com uma barreira, né? Que vai, como é que se diz? Atrapalhar a aprendizagem dele. Mas não quer dizer que vai incapacitá-lo de aprender. Por isso que nós pais, né, principalmente, porque eu sou mãe, nós responsáveis dos nossos filhos, nós devemos estar sempre analisando, observando no dia a dia como estão se comportando os nossos filhos, para que a partir do momento que percebemos algo fora do comum, né, não fora do normal, porque todos nós é normal ser diferente, todos nós somos diferentes uns dos outros, correto? Mas é que nós seres humanos precisamos, para entender melhor sobre essa questão da aprendizagem no geral, é necessário a gente estabelecer conhecimentos para cada um. Tipo assim, é necessário estabelecer conhecimentos que se adequem a todos, certo? Para que a gente entenda um pouco mais. Então, a partir do momento que a criança nasceu, está crescendo, vamos supor, chegou aos 2 aninhos, ela ainda não andou, só estou dando um exemplo.
já é um fator, já é uma luzinha que precisa ser, que está acesa e precisa ser observada primeiramente pelos seus pais, que são os que mais convivem com aquela criança naquele período. Então, a partir do momento que eles fizerem essa observação, eles precisam necessariamente buscarem ajuda de profissionais para estar auxiliando esta criança no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem, certo? Então, aprender é isso, gente. Aprender decorre das experiências que temos com o ambiente. E essas experiências, elas são tidas através dos nossos órgãos do sentido. Que órgãos do sentido? Vamos lembrar aí da nossa infância. Nós temos o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Então, esses órgãos do sentido nos fazem termos experiências com o ambiente, e a partir do momento que temos experiências com o ambiente e também com outras pessoas, porque a gente só pode aprender também observando as outras pessoas, né, da nossa espécie. No caso, se uma criança crescesse, que já tem também alguns estudos falando, teve um rapaz aí, que eu esqueci o nome agora, que ele, querendo provar a origem humana vinda do macaco, né, que veio do macaco, teve a origem do macaco, ele pegou o filho dele, olha que loucura, gente, pegou o filho dele e a partir do momento que o filho dele estava numa idadezinha legal, tipo um ano e pouco, 2 anos, ele colocou para viver mais tempo com um chimpanzé. Eu acredito que ele era biólogo, né? Ele estudava os animais e estudava também algumas características dos animais, se assemelhando sempre com os seres humanos. E aí ele inseriu esse animal dentro de sua casa e ele acompanhava esse animal, claro. Era, como é que se diz? Ele tinha licença, né, para ter esse animal, vamos dizer assim, selvagem dentro de sua residência. E à medida que este animal estava inserido com esta criança no mesmo ambiente, o que aconteceu? Ele falou, não, o macaco, o chimpanzé, vai aprender a se socializar assim como nós, seres humanos. Gente, vocês precisam ver. Depois eu vou ver se eu consigo achar. Eu vi isso em uma matéria. O animal é engraçado. O animal não aprendeu nada com a criança, mas a criança aprendeu com o animal. Então, alguns comportamentos do animal, do chimpanzé, foram aprendidos pelo menino. Então, o menino passou a andar que nem o chimpanzé. O menino teve um atraso na fala. O menino teve diversas dificuldades que ele talvez não teria se não tivesse sido inserido no mesmo ambiente que o chimpanzé. Esse biólogo até foi tido como maluco, porque ele fez essa experiência com seu próprio filho. E vocês precisam ver. Ele achou que o chimpanzé iria adquirir habilidades e aprendizagens propriamente humanas, quando na verdade ocorreu o ao contrário. Porque é isso. A criança, ela precisa também ser inserida num ambiente favorável à sua aprendizagem. Não adianta eu ter o cérebro ok, os órgãos do sentido ok, e não ser inserido num ambiente que vá favorecer a minha aprendizagem. São chamados estímulos, certo? Então, à medida que uma criança é inserida num ambiente que não vai estimular essa aprendizagem, o desenvolvimento das habilidades humanas, né, como andar, falar, comer, né, pensar, dizer não, dizer sim, dentre outras habilidades humanas, que são necessárias serem adquiridas, se a criança não for inserida num ambiente favorável, pode ter certeza que ela vai ter um desenvolvimento negativo,
vai ter um déficit de aprendizagem muito grande, certo? Eu sei que hoje em dia, com base aí vamos dizer assim, na globalização, né, da questão do, do uso exacerbado da internet no planeta inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, com essa questão também da obrigatoriedade de ter que se trabalhar para sobreviver, adquirir, né, dessa questão de adquirir o sustento da família, pais, né, estão tendo que abandonar, não, perdão, estão tendo que deixar os seus filhos sob cuidado de outras pessoas, né, e muitas das vezes por conta do cansaço físico, mental, né, às vezes por conta de uma jornada de trabalho cansativa, dentre outras coisas, às vezes até mesmo por conta de uma enfermidade que acabou adquirindo sem querer, né, gente? Porque a enfermidade ela vem quando menos a pessoa espera, né? E muitas das vezes esses filhos, essas crianças são acompanhados por outras pessoas que não são seus pais, que não são seus responsáveis, e nisso acabam sendo inseridos em ambientes que não são favoráveis à sua aprendizagem, né? E muitas vezes sofrem abusos, muitas vezes são até levadas a óbito, gente. Então, são várias situações que eu não quero entrar nesse mérito aqui, neste curso, mas são diversas situações que precisam ser analisadas, certo? Para que como é que se diz? Para que para que possamos garantir uma melhor aprendizagem para os nossos jovens, para as nossas crianças, certo? Então a psicopedagogia ela está aí para isso, para auxiliar, para ajudar, para acolher este aluno, esta criança, este adolescente, este idoso, este adulto que está tendo dificuldades, e com base em diversas informações, diversas investigações necessárias com toda uma equipe multidisciplinar, ele vai chegar à conclusão do que está acontecendo, e com base nisso ele vai fazer as determinadas intervenções para estar melhorando, né, essa questão, para estar melhorando essas habilidades, né, a capacidade de aprender do indivíduo em estudo, né, do indivíduo em questão, certo? Então, gente, eu quero deixar para vocês também as palavras de um grande professor do nosso Centro Universitário Ninter, professor Gustavo França. Ele é excelente, explica super bem, certo? E eu quero que vocês entendam também um pouco mais sobre o que como ocorre esse atendimento psicopedagógico nas classes hospitalares, né? Como ocorre, né? Basicamente, ele explica neste vídeo detalhadamente como é que se dá este atendimento psicopedagógico. Gente, mais uma vez eu agradeço de coração. Desculpa estar agradecendo o tempo todo, porque também eu estou um pouco nervosa. E também eu sou muito grata a vocês por estarem comigo aí, me ajudando na conclusão, né, deste estágio obrigatório, né, que eu preciso concluir, tá bom? Então, desde já, muito obrigado. Vamos estar agora assistindo o vídeo do professor Gustavo França, para a gente entender um pouco mais a respeito do assunto. E espero que vocês estejam gostando do nosso curso, tá bom? Vamos lá?
Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos aqui neste momento, onde nós conversaremos um pouquinho sobre a psicopedagogia hospitalar, né? A questão aí dos atendimentos psicopedagógicos em classes hospitalares, em contextos de saúde, né? Até porque nós temos que compreender que a psicopedagogia, ela é uma área que permeia tanto a saúde quanto a educação. Na verdade, quando nós estamos falando sobre os processos de aprendizagem no tocante à neurofisiologia do cérebro ou à neuroanatomia do cérebro, nós estamos falando em contextos de saúde, né? Nós estamos falando, por exemplo, que quando uma criança não aprende por aspectos neuroanatomofisiológicos, é o quê? Existe uma dificuldade, pode existir uma lesão, pode existir aí um déficit no seu funcionamento cerebral ou ainda na questão anatômica uma lesão. Neste sentido, é por isso que nós falamos que a psicopedagogia ela permeia tanto a saúde quanto também a educação. Enquanto nós falamos ainda sobre neuroanatomofisiologia, nós estamos falando sobre Luria, né, que foi aí um dos pais, né, ou o pai da neuropsicologia moderna, que estudou sobretudo essa perspectiva do cérebro e dos seus mapeamentos e as suas funções. Pois bem, acompanhe ali comigo na tela. Nós temos o objeto de estudo da psicopedagogia, isso fica muito claro, né? Que ela não é somente a junção da psicologia com a pedagogia, nós temos aí subsídios de várias outras áreas, como a anatomia, a neuroanatomia, a neuropsicologia, a neurociência educacional, né? A própria psicopedagogia também surgiu aí da medicina, né? Então, assim, como nenhuma área nem outra deu conta, houve-se essa junção, teve aí uma apropriação de novos conceitos e tornou objeto de estudo da psicopedagogia a aprendizagem humana. Tá? E aí, Kegel, né, em 1991, fala o seguinte: o objeto central de estudo da psicopedagogia está se estruturando em torno do processo de aprendizagem humana, seus padrões evolutivos normais e patológicos. Quando nós falamos dos padrões evolutivos patológicos, é o quê? É quando há aí algum déficit, é quando há aí alguma dificuldade, é quando há um distúrbio de aprendizagem ou até mesmo alguma lesão cerebral que está influenciando e impactando o processo de aprendizagem deste sujeito. Por exemplo, quando nós falamos aí sobre uma doença neurodegenerativa, que é o Alzheimer, por exemplo, ele vai afetar a aprendizagem, né? A pessoa vai perdendo a capacidade de aprendizagem, ele vai esquecendo, ou seja, ele vai perdendo o que nós chamamos de plasticidade cerebral, que Luria também apontou em um de seus livros chamados Fundamentos da Neuropsicologia. Nós temos aí, bem como a influência do meio, né, que aí nós já partimos por uma concepção da teoria histórico-cultural de Vygotsky, né, que é a questão da família, da escola e da sociedade no desenvolvimento humano deste sujeito, certo? Nós temos aí a psicopedagogia na instituição, nós temos que compreender que a psicopedagogia ela possui duas abordagens, a abordagem clínica e a abordagem institucional. Quando nós falamos no âmbito institucional, nós estamos falando no hospital, na empresa, nas ONGs, né, são as organizações não governamentais. E nós temos aí que a psicopedagogia, né, no âmbito da instituição, ela trabalha na concepção preventiva, né? Ela não atua aí naquela questão, como eu posso dizer, terapêutica, e sim na concepção preventiva, tá? Para fazer com que não apareça outras situações, né? Transformando a atividade, transformando a atenção individual em grupal, analisa os sintomas, né? Até porque nós estamos falando em contextos hospitalares, então nós precisamos dessa concepção do sintoma, dessa concepção do olhar médico, do olhar nutricional, do olhar da equipe de enfermagem sobre este sujeito. Nós precisamos ainda considerar toda essa gama de relações e sua inter-relação com o sujeito, com a família e com a instituição ao qual este sujeito se encontra internado, tá?
propõe projetos de atuação que apontam para uma mudança global, sem deixar de atender os casos concretos que aparecem como sintomas de tensão existente na instituição. Vamos adiante aqui. O que faz, gente? De acordo com Serra 2012, afirma que a psicopedagogia no âmbito do hospital ela é pouco trabalhada, o que consequentemente torna ela pouco conhecida. Até porque nós sempre ouvimos falar sobre pedagogia hospitalar, mas a pedagogia hospitalar trabalha uma perspectiva da metodologia do ensino, né, com aquela questão da recuperação do conteúdo, né, não está muito preocupado com aquela questão da cognição, daquela questão da ansiedade, daquela questão da percepção, do envolvimento da família, desse trabalho mais terapêutico e preventivo. Tá certo? E nós temos aí o quê? Trabalha os aspectos de cognição e aprendizagem de crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Nós temos um subsídio e um aporte teórico, metodológico e prático muito grande para trabalhar com isso, sobretudo no que concerne às oficinas terapêuticas, as oficinas psicopedagógicas, né? Nós podemos alinhar aí a psicanálise aplicada à psicopedagogia para o trabalho das oficinas terapêuticas, né? Das oficinas psicopedagógicas que acontecem dentro do hospital. Por quê? É através dessas oficinas com o grupo que nós conseguimos observar, nós conseguimos ouvir aquilo que aquele sujeito, que aquela criança, que aquele idoso está falando, o conteúdo que ele está trazendo para fora. Ou seja, são os pilares da psicanálise, a escuta e a observação. E isso é um ponto focal. A oficina terapêutica, a oficina pedagógica, não é somente trabalhar uma atividade, mas sim observar nas entrelinhas a dinâmica do grupo. Tá? Para uma posterior análise, um posterior trabalho. Então nós temos que entender que o objetivo é também reduzir a defasagem que o afastamento deste sujeito das suas atividades cotidianas, da escola, da família, provoca, né? Acredita-se ainda que o psicopedagogo ainda trabalha com o social e ainda com as emoções. Né? Até porque nós temos que entender que as emoções é uma função do ser humano, é uma função que está intrínseca. Nós temos hoje a neurociência que trabalha com as emoções, nós temos a neurociência que trabalha com a percepção. O que eu percebo dessa situação, deste objeto? Será que a minha percepção está correta? Não está? Uma percepção subjetiva? Então nós temos todas essas áreas que nos ajudam e que nos dão desenvolvimento e nos dão aporte metodológico para trabalhar dentro do hospital em contextos de saúde. Tá? Quando nós vamos trabalhar as emoções, são desses sujeitos que não necessariamente precisam ser alunos, estudantes, né? Que encontram em estados ansiosos, em estados frágeis, né? Então, neste sentido, a atuação visa, né, garantir que quando este sujeito, quando este aluno retornar para a escola, para as suas atividades cotidianas, ele possa conseguir dar consiga aí ter uma continuidade, ter aí, não perder o fio da meada, como nós podemos dizer assim, certo? E nós temos que a psicopedagogia no âmbito hospitalar, de acordo com a Mambarri, né, contribui para a melhoria da qualidade de saúde e autoestima, até porque quando este sujeito está ali no hospital, nós temos ali todas aquelas questões de tensionamento das emoções, a pessoa encontra mais ansiosa, encontra mais fragilizada. Tem pacientes que estão em estados até mesmo terminais, até mesmo estados oncológicos, que não conseguem, às vezes, ou não podem ter contato com a família. Então, assim, é o momento de nós trabalharmos nessa concepção. Tentar trabalhar a diminuição da ansiedade, a diminuição da angústia, e para isso nós precisamos trabalhar o quê? A equipe multiprofissional, a equipe multidisciplinar. Nós não podemos trabalhar uma atividade sem antes conversar com toda a equipe, fazer uma avaliação diagnóstica para ver se este sujeito consegue realmente desenvolver aquilo. Talvez é um sujeito que não consegue ou que não possa, né, que não pode sair ali daquele leito do hospital. Então as atividades vão ser trabalhadas no leito.
né? Porém, tem sujeitos que já podem se deslocar e assim por diante. Então, existe todo um plano individual e coletivo de trabalho que nós precisamos analisar para trabalhar com esse sujeito em estados de hospitalização. Então, quando nós vamos falar sobre a intervenção, nós precisamos trabalhar com os aspectos lúdicos, com a humanização da aprendizagem. Tá? É uma palavra que é muito importante. Nós precisamos de ver a aprendizagem com as lentes do humanismo. Eu preciso de entender que aquela pessoa está fragilizada, então eu vou, como eu sempre falo para os meus alunos, pegar na mão. Tá? Aquela pessoa precisa ser escutada. Talvez a única coisa que ela quer é conversar, até porque o trânsito de pessoas ali não é muito, então ela fica mais sozinha. Então nós, enquanto profissionais de psicopedagogia, no âmbito do hospital, temos essa função. Então nós temos que trabalhar de forma coesa, com os processos afetivos, com os processos de humanização, tá? E aí, na perspectiva da equipe multidisciplinar, criando um elo entre todas as especialidades. Até porque nós, enquanto profissionais de psicopedagogia no hospital, nós somos um profissional exclusivamente da saúde. E aí eu trouxe para vocês algumas estratégias que nós podemos trabalhar dentro do hospital, claro, que tendo como observância o estado clínico, o estado de saúde, doença e melhoramento deste sujeito ou destes sujeitos que você está atendendo. Nós temos aí as histórias infantis ou a história da minha vida, né? Nós podemos trabalhar com recortes de revista, nós podemos trabalhar com fotografias, os sujeitos podem fotografar ou trazer fotografias, pedir que suas famílias tragam, fazer uma colagem disso e depois apresentar para o grupo em forma de história. Olha, esses aqui são os episódios que aconteceram na minha vida, isso dá força para esse sujeito, gente. Tá certo? Outra coisa são os jogos de bingo, que aí trabalha mais a coletividade, diminuindo a ansiedade, colocando ali o ponto de interesse desse sujeito dentro de um trabalho coletivo, uma oficina terapêutica. Tudo isso, gente, são oficinas terapêuticas, onde nós, profissionais de psicopedagogia, vamos observar, vamos escutar e vamos intervir. Tudo isso para diminuir a angústia, tudo isso para diminuir a ansiedade. Tá certo? Nós temos aí os jogos, né? Por exemplo, os jogos de xadrez, os jogos de dama. Nós temos também os filmes, tem instituições que trabalham com sessão pipoca, né? Colocam ali um filme para aqueles sujeitos verem, conversarem, né? É um momento de diferenciação, porque nós temos que tirar eles daquele contexto frio que geralmente é o hospital, não é verdade? Aquele contexto verde, azul e branco, que geralmente os hospitais têm essas cores, né? Cores frias. Então nós temos que trazer cor para essas pessoas, nós temos que trazer alegria. Nós podemos trabalhar também com a arte-terapia, com a musicoterapia, com paródias, com a dramatização, com teatro. Tudo é válido quando nós estamos falando sobre a humanização do processo de aprendizagem, quando nós estamos falando da diminuição dos processos de angústia, dos processos de tristeza, e também quando nós estamos falando sobre o vínculo e sobre o elo entre família e paciente hospitalizado. Tá certo, queridos? E aí, chegamos no fim deste vídeo, tá? Tem aí o meu contato, meu e-mail para você que quer entrar em contato comigo. Gente, vocês viram? Eu sou apaixonada por esse professor. Ele explica assim de uma maneira tão bacana e ele passa realmente as informações adequadas para a gente entender a respeito, né, do assunto. Ele, na verdade, ele é um professor que ele fala de diversos assuntos dentro da nossa universidade, mas a área que ele mais fala, né, ele é a área escolar, né? Nessa área escolar, educacional, ele dá diversas palestras, né? Se eu não me engano, ele tem uma função dentro do Centro Universitário Unito, que eu ainda não sei, mas eu creio que é mais isso aí mesmo. Ele leciona, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido mais um pouquinho sobre o que é a psicopedagogia hospitalar, como ela se dá, né, dentro do hospital. Vocês perceberam que ele focou bastante também em falar
sobre essa questão da humanização de todo esse processo de aprendizagem dentro do ambiente hospitalar, né? Porque não adianta o profissional ser qualificado, né? Tem a sua graduação, não adianta ele ter todos os recursos para estar trabalhando dentro de um hospital, se todavia ele não é humano. Tipo assim, ele não é humano, assim dizer que ele não é um ser humano. Não tem aquela sensibilidade em lidar com, com estas pessoas, né? Com diferentes situações que provavelmente ele vai ter que lidar. Então ele tem que ser, acima de tudo, humano. Ele tem que tentar entender, tentar compreender, que aquela situação do sujeito ali hospitalizado não é uma situação muito fácil de se enfrentar, certo? E o profissional ele precisa ter essa sensibilidade, né, ao trabalhar com esse sujeito, né? A gente tem que ter um cuidado, é como se fosse vamos dizer assim, uma casquinha de um ovo. É muito delicado e precisa ser tratado, cuidado da melhor forma possível, para que consigamos atingir os nossos objetivos dentro do hospital, certo? Que sejamos aí vitoriosos em tudo que formos fazer dentro do hospital e que essas crianças vençam essas dificuldades dentro do ambiente hospitalar, porque são muitas as dificuldades, né, gente? São muitas as dificuldades que enfrentamos no decorrer da nossa vida, certo? Só que às vezes algumas dificuldades são mais difíceis de ser eliminadas, né, da nossa vida. Algumas dificuldades são mais complicadas de ser sanadas. Então é necessário que o outro nos apoie, nos ajude para que consigamos ser vitoriosos, para que consigamos atingir, quem sabe aí, não todos os objetivos que a gente traçou, mas pelo menos grande parte desses objetivos. Ok, gente? Então a nossa segunda aula de hoje, do primeiro dia, fica por aqui. Desde já quero agradecer se você chegou até aqui, certo? Não esqueçam, deixe seus comentários, interaja comigo, deixe sugestões, críticas, elogios, que vocês sentirem vontade de deixar, que vocês vão estar me ajudando bastante, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, uma ótima noite para todos e até amanhã. Tchau!